Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado para você que sempre acompanha o TV Saudades Entrevista. E hoje é muito especial, estou muito feliz. Consegui o contato de um ator brasileiro que eu já estava querendo falar faz tempo. Muito simpático, muito receptivo. Hoje eu converso com o ator Walter Breda. Walter, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um E prazer, cara. Sempre um prazer. eu entrevistei aqui algum tempinho atrás o Marcos Breda e perguntei se Oh! e perguntei se vocês eram parentes. Ele me explicou não. Estou de brincadeira. Um é de origem portuguesa, o outro é de origem italiana e o Walter é do lado rico dos Bredas. Quem me dera, quem me dera. Brincadeira. Eu e o Marquinhos, nós nos tratamos por primos, né? Mas não temos outro. Ele é gaúcho, eu sou pernambucano. Ele Quer dizer, não falou, ele falou. é só a mesma origem, né? Os Bredas, a minha parte, e a parte dele também, vem da Holanda. São os bredas que sabem. Quer dizer, tem um holandês, português, africano, indígena, como todos nós brasileiros temos essa mistura legal, né? Só que a família, a parte dos bredas dele, vai para o sul Ele falou, ele do contou isso para Brasil. mim. É uma E a minha graça, parte vai para o sudeste. uma simpatia, o Breda, o Marcos. Um E o excelente Walter, ator. e o Walter também. Brenda, eu gosto de começar as entrevistas. Aqui a ideia é falar de dramaturgia, da tua carreira em particular e da tua visão pessoal sobre muitas coisas da dramaturgia. Mas eu gosto de começar pelo início. Quando que você teve contato com a arte a primeira vez, como público? E que momento que você decidiu que esse seria teu caminho? E como é que foi que você foi estudar? Foi convite? Como é que foi esse teu processo de contato com a arte, decisão em ser artista e os caminhos que você percorreu para para estarmos aqui hoje? É assim, querido. É, eu venho de uma família de artistas. Minha mãe era atriz, era radioatriz em Pernambuco, isso, né? Fazia teatro lá. Meu pai era jornalista e também, se eu não me engano, reza a história, não sei bem, que eles se conheceram num grupo de teatro amador. Dona Emídia? Lá. Oi? Dona Emídia? Dona Emídia Lopes Breda. Depois, quando casar com meu pai, fica Emídia Breda de Souza, mas artisticamente ela assinava Juni Sarita. Ah, que barato. E meu pai era o José Ubirajara Mendes de Souza. Ele fez teatro também, fez cinema, fez televisão, mas ele por excelência, ele escrevia, ele era jornalista.
Mas escreveu para televisão, escreveu para o cinema, escreveu, não sei se ele escreveu para teatro, mas compôs músicas gravadas com Virginia Lane, e isso tudo lá atrás, né? Bem lá atrás. Eu vim ao mundo em 1948. Nessa década, a década de 40, minha mãe era um nome muito forte na rádio pernambucana. Ela era radioatriz. Meu pai era redator lá para essa emissora de rádio e escrevia para o Jornal do Comércio também. A emissora que ela trabalhava chamava Rádio Jornal do Comércio. Tem até hoje, Certo. o Rádio Jornal do Comércio, que foi uma coisa muito forte do F. Pessoa de Queiroz, que chegou a ser senador pelo Nordeste e tal. E esse cara tinha uma rede de rádios espalhadas pelo interior, pelo estado de Pernambuco. Bom, aí eu vou encurtar a história. Meu pai, depois que casa com a minha mãe, aquela coisa, ele viajava muito, levava todo mundo, minha mãe se afasta um pouco da profissão. Em 1958, 10 anos depois do meu nascimento, eu nasci em 48, meu pai vem a falecer aqui em São Paulo. Pode falar. Você ia Você falar? nasceu numa noite, num dia de Natal. Isso, 25 de dezembro, ao Ganha, meio-dia, ganhava um presente só, Breda. até hoje. E dou presente para todo mundo. Desculpa te interromper, mas eu queria fazer essa brincadeira. Não, não é isso aí, né? Sempre tem esse comentário fantástico. Eu tenho coisas fantásticas por ter nascido nessa época, nessa data. Dizem até, não tenho muita certeza disso, mas eu mantenho como piada, é ótimo, que um dos nomes que pensaram para me batizar seria o INRI, a inscrição da cruz, né? Quer dizer, eu escapei de natalino, escapei Natal, né, tudo. É, Noel. Noel, e escapei de INRI, ficou Walter mesmo. Então, Você, você contava. aí, em 58, meu pai falece aqui em São Paulo e nós voltamos para Pernambuco. Isso foi em setembro, ele faleceu em setembro de 58. Nós voltamos para Recife e minha mãe retomou a carreira de atriz, lá na Rádio Jornal de Rádio Atriz, na Rádio Jornal do Comércio. E um determinado dia lá, precisou-se de uma voz infantil e ela me levou para ver se rolava e até hoje estou aqui. Eu estou nessa profissão. Então Começou eu lá comecei, com 10 anos e não parou não, mais. não parei mais. Eu Nossa, que comecei, eu legal. comecei, é, eu comecei com 10 anos, tenho 74 hoje, então eu tenho 64 de carreira. Que De carreira. maravilha. E fiz de tudo, né, nessa carreira, né? Comecei como rádio ator infantil e a Jornal do Comércio, essa empresa com a qual eu fui trabalhar, inaugura a televisão em Pernambuco nos anos 60. Eu automaticamente vou fazer televisão, porque eu fazia parte do casting, né, da emissora. Aí eu vou fazer televisão, trabalho na fase, como é que chama isso? Na fase preparatória, na fase do começo mesmo da televisão. No Nós embrião. ficávamos, nós ficávamos no ar 20 a 30 minutos só testando o sinal. Eu já fazia televisão nisso, era a fase experimental da televisão. Antes, muito antes do videotape. Televisão ao vivo. Nossa, não, o videotape é que lá na frente força a minha vinda para o eixo, Rio pro São eixo Paulo. Rio-São Paulo, né? Que acaba tudo lá. Mas aí, E, nessa caminhada lá ainda, eu vou fazer teatro. Com 12, 13 anos, eu fiz a minha primeira peça de teatro. Depois fiz cinema lá, mas o cinema foi bem antes de vir para cá. Bem antes, bem no começo, bem em cima do momento de vir para cá. Eu fiz 2 filmes antes de sair de Pernambuco.
para uma produtora carioca, a Saga Filmes. Fiz 2 filmes, 2 LMs. Aí conheci Marcos Farias, que dirigiu um dos filmes, e Eduardo Coutinho, que dirigiu o outro filme. Olha, é um filme ficcional do Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, Olha, por excelência, é documentarista, né? Ele faz documentário e sim. tal. Mas esse filme aí como é que chamava? Faustão, o Cangaceiro do Rei. Chamava. Chama esse filme do Eduardo Coutinho. Não sei se é o único ficcional dele, viu? Não tenho certeza. Engraçado, nunca procurei saber disso. Você está falando Mas de que ano isso? Nos anos é 60? 1970. 70? Ah, tá. Eu saio do Recife e venho para cá, para o Sudeste, em 71. Cheguei em janeiro de 71, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim para o Festival do Pascoal Carlos Magno, festival de Sim. estudantes, e eu peguei uma carona com um grupo de teatro lá, que era o TUCAP, Teatro Universitário como é? TUCAP, Teatro Universitário da Católica de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco. E peguei uma carona mesmo, porque eu não era da universidade, eu não era universitário. Aliás, eu nunca estudei teatro por conta disso tudo. Minha grande Claro. escola foi minha mãe e os profissionais que me cercaram, né? Até hoje. E tempo de casa, começou com 10 anos. Agora, o processo, então, pelo que eu entendi, foi rádio, televisão, teatro e cinema. Foi essa a sequência Foi, do começo. linguagens completamente diferentes. Se bem que naquela época se fazia teatro na TV, né? Mas Sim, a pergunta que eu quero te fazer o menino se adaptou fácil às linguagens diferentes? sim, sim, porque, não sei, de uma certa forma tem uma coisa genética aí, né, muito forte, que meu pai era do ramo, minha mãe era do ramo, todos os meus irmãos trabalharam de alguma forma, enquanto atores e tal. Tem uma irmã minha que tem um programa de rádio até hoje no Recife. Ah, E aí, de uma certa forma, foi uma. Por um lado, para usar uma palavra forte, eu perdi a infância, perdi a adolescência, a semi-adolescência, por conta de ter que trabalhar e tal, mas, por outro lado, para mim era muito lúdico tudo aquilo. é isso que eu ia te Eu perguntar. gostava de fazer aquilo, de ser outra pessoa, criar uma outra personalidade, entendeu? Brincar de ser outra pessoa. Então, isso aí, de uma certa forma, me apaixonou. E até hoje eu não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra Nunca pensou em coisa. desistir? Isso não dá. Nunca pensou em desistir, apesar da instabilidade que é a profissão, a arte no Brasil sempre teve, nunca pensou em fazer outra coisa? Ou fazer alguma coisa paralela? Olha, eu me cobro muito de não saber fazer nada além de fazer isso. Entendeu? Porque é necessário você ter uma opção, né? Seria muito necessário. Por exemplo, aquele menino, como é que ele chama? Ator fantástico. Ele é cirurgião dentista. Meu Deus, já lembro o nome dele. E tem atores que têm outras profissões, A se Zezé Polessa é caracterizam. médica, o Henri Paioncelli é médico, né? Pois é, quando secou essa fonte aqui, tem essa aqui para segurar, e essa aqui eu não, ou é isso, ou então nada. Agora, você trabalhava, já era artista, mas você era consumidor de arte. O que eu quero saber é o seguinte: os grandes atores de teatro, os grandes nomes de televisão estavam no eixo Rio-São Paulo, sempre estiveram. Eu quero saber o seguinte: além da tua mãe, que não era aí, que era tua, aí, que é teu ídolo, mas era tua mãe, você tinha. é, 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 era fã de alguns artistas que você tinha como referência? Olha, aí era uma coisa muito geral, entendeu? Muito aberta. Por exemplo, eu era fã, eu admirava muito as pessoas com as quais trabalhei e o ator de cinema americano. Eu ficava muito vendo aqueles caras todos, o Roy Rogers,
o Ah, Flash Gordon, esses caras. Isso era que era, porque me ajuda, foi a minha formação, entendeu? Brincar no quintal da minha avó de índio e de bandido foi uma formação, de uma é, certa forma. Então eu aspirava a esses caras, Rock Hudson, é, Alan Ladd, esses caras tal. E no Brasil eu admirava os meus companheiros de trabalho, né? Por exemplo, você falou no o teatro ao vivo na televisão. Eu fiz muito teatro ao vivo na televisão sim, no com Recife. certeza. Teatro ao vivo no Recife, antes do videotape, a programação local era intensa, era muito forte. Então, eu vi aqueles caras e tive a oportunidade e a graça e a sorte de trabalhar com Graça Mello, que era o pessoal de São Paulo que foi fazer a televisão no Nordeste, Sim, entendeu? Então, sim. Graça Mello, esse grande figura da televisão, do teatro, foi ser o diretor da dramaturgia, da teledramaturgia no Recife, Esse período. na televisão Jornal do Comércio, Canal 2, que foi o primeiro prédio a ser construído para ser televisão, cara, No no Recife. Brasil, Foi, no Recife. foi no. Olha que barato, eu não O sabia, Edson de Breda. Queiroz constrói um prédio de televisão, para estúdios de televisão, com switches, para ser televisão. Porque a televisão já existia aqui no Sul, mas fisicamente eram arranjos, né? Era, Aham. não era em estação de televisão, era coisa que era uma gambiarra ali, virava uma televisão, né? Tem aquelas histórias da TV Paulista que é fantástica, no intervalo, aí a câmera voava pelo corredor para o outro, Pro pro outro. ambiente do lado, para dar sequência na coisa. Não tinha Era, uma. era mais trabalhoso, mas era mais. Tinha que se ter mais criatividade para se atuar nessa época, Breda. Claro, e era muito mais interessante, né? Porque estava desbravando aquilo. Eu me sentia Quer dizer, hoje eu tenho mais essa consciência hoje. No momento eu queria brincar e queria É, ser e brincar e tal. Mas era muito importante, era muito legal, muito assim, como é que chama, motivador essa coisa de estar sendo o primeiro, pioneiro no negócio, de estar fazendo aquilo, entendeu? Era muito legal. então você não Grande. teve, então você não viveu aquele impacto de repente trabalhar com ídolos, mas você deve ter vivido o contrário. Você deve ter vivido, você deve ter não, só na televisão que eu tenho aqui, televisão nacional, tá? Primeira novela que eu tenho aqui da pesquisa que eu fiz foi Dinheiro Vivo em 1979. Vão-se lá 40 e poucos anos só na TV nacional. Então, muitos atores novos que viram você na TV devem ter chegado e pensado, meu Deus, estou trabalhando com Walter Breda. Já aconteceu isso, Walter? Já, eu trabalhei com o Golias, cara. Eu trabalhei com o Golias, que era uma fascinação ver aquele cara. Eu estava no Recife, eu via a família Trapo no Recife, via ele ensinar Pelé a dar a paradinha para bater o pênalti, aquela famosa cena militar era Até lá. hoje essa cena é viral na internet, né? E aí, de repente, eu fiquei 3 anos no ar com o programa Bronco, na TV Bandeirantes, do Junto com o lado Anselmo, dele. junto com o Anselmo, foi o programa que o Anselmo fazia? Isso, eu, Anselmo, a Ah, Sandra Annenberg, fez no começo dos programas, a Sandrinha fazia, a mocinha, né? é, Fazia, para quem não lembra, a apresentadora, a telejornalista Sandra Nemberg começou a carreira na TV como atriz. como atriz, exatamente. Eu Mas trabalhei com ela. É Renato Arfronzi. De Renata repente eu estava Fronze. do lado de Renata Fronze, olhando assim, digo, meu Deus, Renata Fronze, que era a estrela do cinema, né, da chanchada do Teatro e cinema, aquela revista. coisa, não é? E o Nair Belo, mas, entendeu? E aconteceu muito isso comigo. Por exemplo, quando eu chego em São Paulo, em 71, eu vou trabalhar na companhia da Cleidiápolis.
Grande Cleniar. Foi uma coisa assim, eu falei, eu não acredito. É Ela ter trabalhou, muita luz. trabalhou Você com chegar. Valmor, trabalhou com Cacilda. Cacilda já tinha morrido? Já, não. Valmor não trabalhei com Cacilda. Vi Valmor e Cacilda no Rio de Janeiro, nos anos 60 talvez, não sei, numa peça norte-americana que eu não lembro o nome, lá no Teatro Copacabana, no então Teatro Copacabana. Eu fui lá assistir. Eu tinha vindo para cá para um festival também de estudante e fomos todos assistir essa peça. Era uma peça que eles faziam, né? Então eu vi Cacilda em cena uma vez e o Valmor no teatro também. Eu vi uma vez. Depois, Valmor eu vi no cinema e coisas, porque Cacilda no Floradas na Serra, essas coisas assim, mas não cheguei Sim. a trabalhar com ela, não. Com a Cleide, eu estive no palco com ela, em Um Homem é um Homem, do Bertolt Brecht, em 71, Olha que e maravilha. depois ela Mas produziu a Capital Federal, que eu fiz também, mas ela agora, não estava na Capital Federal. agora me fala o contrário, Breda, por exemplo, desses 45, 40 e poucos anos de popularidade, vamos dizer assim, você trabalhou com quem chegou depois de te acompanhava. Como é, de repente, lidar com o jovem que chega e fala: Meu Deus, estou trabalhando com. O encantamento do jovem que está trabalhando com você. Eu vou acender a luz aqui, que só um minuto. Vai falando, por favor. Olha, acontece de alguém chegar e dizer, pô, Breda, você, cara, que legal tá com você, não sei o quê. Para mim não tem muita, não sei se não tem muito impacto, porque eu me considero um operário de teatro, entendeu? Eu não tenho, por não ter feito escola, por não ter feito uma ilusão antes de, é isso que eu quero fazer na vida e tal. Eu comecei fazendo para ganhar dinheiro desde os 10 anos de idade, então eu sou um operário da profissão. Então, quando a pessoa vem e tem essa manifestação de encantamento, de respeito, é muito gratificante e tal, mas é uma coisa que me soa meio estranha, assim, eu fico meio assim, ué, por quê? Entendeu? Mas é legal, eu curto. E as pessoas. Agora, um dia desse mesmo, um garoto, um amigo do meu filho mais velho, me mandou um zap dizendo que, Breda, sou Breda, o senhor é tudo, e ele estava fazendo um trabalho dele lá no Sul, né? E ele me pediu umas dicas. O que é que eu devo fazer? Não sei o quê. Eu mandei uma série de coisas que eu acho para ele, como se deve comportar um ator no teatro, né? E eu acho engraçado e ajudo quando a pessoa vem e pede, o que é que eu faço? Eu digo, olha, faça o que eu não fiz. Estude Tudo. teatro. Leia tudo que você conseguir sobre teatro. Tudo, tudo. Leia tudo. Vá ver teatro. Vá, corra atrás da profissão. Porque, no meu caso, assim, a profissão correu atrás de mim. Não fui eu que corri atrás da profissão. Então, aí ouvindo isso, eu me obrigo a te perguntar o seguinte: você falou que são 64 anos de carreira, o mundo mudou muito. Eu quero saber o seguinte: você percebe no jovem ator de hoje um pensamento diferente, uma, uma relação diferente com a profissão do que tinham aqueles que você eram veteranos quando você jovem, menino começou, e outros que a cabeça do ator veio se transformando? Muito. Muitos costumes mudaram, os valores se inverteram. É tudo muito novo, muita coisa. Essa coisa que nós estamos praticando agora de internet, de Skype, de não sei o quê, isso é uma novidade fantástica, né? Na época, na época, nos anos 60, por exemplo, quando a barra pesou violentamente no país, né, para quem fazia arte, de uma certa forma, tinha fila para ler livro. Os livros chegavam escondidos e tinha fila. Eu passava de mão em mão, lia-se muito, né? Era um outro tipo de informação que se buscava. Hoje é muito rápido tudo. Hoje a internet te dá tudo, você vai. Então, e a televisão, e a coisa mais
O teatro que eu fiz, que eu comecei a fazer, era sem microfone. Era no Então, gogó, você tinha que mas falar marcando. você deve ter pegado época que eram 9 sessões durante a Sim, semana, casas sim, lotadas. montada. Hoje em dia, quando você consegue lotar uma sessão, quando você fica 3 meses em cartaz, é uma vitória. Isso também faz parte dessa mudança, né? Dessa busca. Sim, Se busca coisas exatamente. diferentes. Tudo isso nós estamos falando agora. Por exemplo, nessa época que você deu esses números aí, as produções viviam, se pagavam com bilheteria. Não tinha auxílio de governo, não tinha lei Rouanet, não tinha nada. Era bilheteria. E eu tenho carteiras de trabalho assinadas por companhias de teatro. O férias, E, no terceiro férias, tudo, que era mantido com bilheteria. O que significa o quê? Que tinha uma sociedade que via teatro, que ia ao teatro. Não se vai mais ao teatro como se ia. Não existe mais sessão de terça a domingo, duas na quinta, duas no sábado, duas no domingo, com infantil, duas no sábado, duas no domingo. Não tem, acabou isso. Agora você tem que ter um nome televisivo forte para fazer sexta, sábado e domingo. e, e torcendo para lotar o sábado, né? E torcendo para lotar, e tudo numa sessão só. Tudo uma sensação. Agora, nesse exato momento, as coisas começaram a mudar. Os espetáculos, que eu saiba, tem notícias, tem coisa, estão lotando as casas novamente. Eu vi Isso é muito algum, bom. eu vi alguns aqui em São Paulo com casa lotada. Eu É, vi a Luciana Braga, eu vi o aham, Roberto Cordovani, eu vi o é, Elias Andreato, todos com casas Elias, lotadas. o Tapa Agora, está tendo casas lotadas agora o também. Tolentino ele tem um público dele também, né? Tem, mas o Tolentino, mas o Tapa sofreu. Sofreu, O sim. Tapa sofreu, como todos nós. Esse desgaste, essa falta de gente. Tá Os todo mundo correndo parlapatões atrás. também, né? O Hugo Possolo também, lá, o Raul Barreto. É, que são espaços que estão retornando, graças a É, Deus. Ainda bem. graças a Deus. É que essa coisa do bancar e viver da bilheteria foi um costume que mudou também, porque eu acho que o ator hoje está, enfim, é, não está preocupado com o público, né? Quando ele tem patrocínio, ele entra com teatro, ele entra com espetáculo pago, né? E isso é uma coisa Pois que, de certa é, maneira, deu que é uma cruel, mexida. mas, mas é a realidade, cara. Fazer Sim, por tudo isso, fazer teatro é muito caro. sim, Um aluguel de caríssimo. teatro é uma coisa absurda. Pois Montar é. uma peça não se monta mais espetáculos como montavam antigamente. A Capital Federal tinha 30 pessoas em cena. A É. última companhia que eu trabalhei, que se prestava a isso, foi a companhia do Fagundes, nos anos 80. Uhum. A companhia estava em repertório. Ali era fantástico. Agora, o que era? Era o Fagundes. O Fagundes estava num sucesso absurdo. O Fagundes lotava o Teatro Cultura Artística, cara. São Sim, 900 lugares. eu cheguei a ver Fazíamos de terça a domingo, duas no sábado, duas no domingo, lotando, isso nos anos 80 eu ali. cheguei a ver a morte acidental do anarquista. Acho que é morte, não, anarquistas, graças a Deus, não é isso? Hã? Eu vi uma peça Não, Morte acidental do ele mostrou anarquista. música ocidental, mostrou Cyrano de Bergerac, mostrou aquele outro do cara. Eu trabalhei, eu fiz com o Fagundes, eu fiz todas essas peças. O Morte Acidental do Anarquista, do Anarquista, eu entrei substituindo o Serafim Gonzalez, o grande Serafim Gonzalez, e antes eu tinha viajado pelo Brasil inteiro, as capitais, evidentemente, com duas peças, com o Xandu Quaresma e Morte Acidental do Anarquista, Ah, Xandó que é a cultura. Quaresma. Quando nós voltamos depois desse tour fantástico, ele monta Cyrano de Bergerac, e eu faço, aí é a cultura artística já. Nostradamus, eu também faço,
E aí dá um tempo, a companhia para um pouco e depois eu volto para fazer O País dos Elefantes, que foi uma produção francesa, que aí foi para a França, mas aí já era outra coisa. Olha que engraçado. Você está Mas falando, por exemplo, você está falando de peças, por exemplo, Xandu Quaresma, Morte Acidental de um Anarquista, é, que tem nome popular e nome até hoje. Qual foi a última peça que você lembra que está na boca do povo? Acho que é o Trair e Coçar, né? essa de teatro, É, é, antigamente, poxa, não tem. Xandu Quaresma, por exemplo, eu não vi, mas eu ouvi falar muito. E aí, aí você falou Xandu Quaresma, eu falei, pois é, teve Xandu Quaresma. Xandu Ho- Quaresma do Chico de Assis. Foi um tremendo sucesso o Xandu Quaresma. Hoje em dia, Muito na cola do Fundes, né? Mas foi. Oi? então, hoje em dia, uma peça não faz sucesso popular assim para ficar daqui a 20 anos o nego vai lembrar. Tá? Acho que a última Não, é foi, muito. acho que a última foi Trair de Coçar do Caruso, né? Talvez, talvez seja. Até porque, não sei, até recentemente estava aí, né? Então, enfim. É, Vamos de vez falar em de. quando volta, né? Oi? De vez em quando volta. De vez em É quando volta. remontado. E talvez eu lembro do Tango Bolero e Tchá-Tchá-Tchá, do Edinho, do Edwin Luiz. Depois dessa eu não lembro de nenhum. Bom, É, ele fez também aquele, o Mozart, né? Que ele também teve pô, muito sucesso, mas aí era é, mas, Mozart? mas que caiu na boca do povo, eu acho que é o Tango Bolero e Não, Tchá-Tchá-Tchá. não. Aí tem, porque aí já é uma coisa mais popular, né? Então É, cai melhor. Mistério de Compra cidade. Irmavá, Pimeno Mal e essas coisas, né? Exato. Mas É. tudo isso tem, estamos falando de 30 anos, né? 20 Sim, anos. Quero falar de, 20, compo- 30 anos. quero falar de composição com você, Breda. Como é que é o teu processo de composição? Primeiro, eu quero saber o seguinte: até que ponto o ator tem liberdade para compor quando já tem um roteiro, um texto, uma sinopse, e direção. Mas como que é o teu processo de composição? Você compõe a personagem de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do intelecto, ou você pensa primeiro no aspecto corporal, no aspecto físico, na aparência? Como é que começa esse processo, o Walter Breda? Olha, eu tenho a minha formação começa com radionovela, Sim, que eu reputo a melhor escola para o ator, porque ou você aprende a falar um texto, ou então fecha a sim, lojinha e vai sim. embora. E isso é um processo bem, como é que chama? Introspectivo, bem intuitivo. Você, na radionovela, você não tinha muita ainda. Eu já fiz novela, radionovela ao vivo no Uhum, Recife. Depois começou a gravar e tal. Então você não tinha muito tempo, você tinha que ver a personalidade do cara, o caráter do personagem, as intenções do personagem, ali, no gogó, na voz, na intenção, na cabeça só. Tinha um diretor que te dava uns toques e tal, mas da realização da coisa. Mais forte aqui, mais baixo aqui, olha a intenção, a inflexão não é essa e tal, parará. Mas a pesquisa do ator era você com você mesmo. E isso, para mim, é até hoje. Se eu for agora, amanhã, amanhã, bom, eu não sei quando é que nós vamos para o ar, mas amanhã sim. é dia 19 de Hoje é 18 de maio de 2023. amanhã, 19 de maio, Hum. eu vou para uma leitura de um Júlio César. Ah, Então, o companheiro me chamou para fazer um casca, fazendo os personagens e tal. Eu vou ler o Júlio César, eu vou ler o personagem, ele já está pronto para mim, aham. entendeu? Porque eu sei a intenção da fala, para mim, é a pesquisa maior, entendeu? Eu vejo o que é que ele está querendo dizer com aquilo e automaticamente ele me vem todo. É, É o claro que, que depois você gorila, depois você tem, não, nós estamos em 1400 e não sei quanto, a economia estava assim, o interesse é outro aqui, a guerra tal, não sei o quê, parará, que dá um comportamento e dá uma transmutação no que o cara pensa, no que o cara fazia e tal.
E a coisa física está muito presa ao meu 1,65 m, né? Uhum. Não adianta. Eu fui fazer. O Domingo Nunes me chamou, me convidou para fazer o Fantástico Reparador de Feridas, que é um texto do Brian Friel, um irlandês falecido há 2 anos atrás. Mas como o irlandês da dramaturgia, eles todos são muito fortes, né? Bernard Shaw, e por aí vai Beckett. O Brian Friel era um outro gênero. Eles me chamaram para fazer o Fantástico Reparador de Feridas. Fizemos, né? Eu, Mariana Muniz e o Rubens Caribé. Mas quando eu li o texto, eu falei, não sou eu, cara. Eu não tenho físico de rolho para fazer isso aqui. Isso aqui tem que ser um cara grande, tem que ser um cara que chame a atenção pelo tamanho dele, não sei o quê. O menino falou, não, você vai fazer, não interessa, você vai fazer. Eu acabei fazendo, foi muito bem, fui indicado para prêmio e tudo, eu e Mariana fomos indicados para o Shell e tal, tal. Quer dizer, então eu tô preso a isso aqui. O menino diz É, assim, por que você não faz Rei Lear? Eu digo, porra, porque Rei Lear na minha cabeça é do tamanho de uma porta. É um cara enorme. É um negócio para lá. Né? Ele fala, não, cara, o Patino faz o Rei Lear, o não sei o quê, fez. Né? E é verdade, não é besteira. sim, Mas sim. Mas o meu essa, condicionamento físico é esse aqui, é 1,65 m. mas essa é a magia do teatro. Eu já vi xícara na mão de ator e não tinha xícara na mão. É, Né? não é. Em cena, simulava-se uma xícara e a gente via xícara. Sim, sim, É. sim. Agora, Brenda, Como é que ele chama, meu Deus, está fora do Brasil agora? Há muito tempo. Mas o teatro tem isso, o palco lá em cima, ele cresce você. Você vê a Maria Bethânia em cena, ela tem sim, 2 metros, tem já dois vi, metros de já vi. altura em cena. Você chega perto dela, ela tem 1,5 m, mas Imagina a coisa aí cresce as pessoas. sim, sim. Quando é Agora, verdadeiro. Quando me- você tem o duende com você. sim, sim, com certeza. Até porque todo o processo, a luz, o figurino, o envolvimento com a história, tudo isso ajuda na fantasia, né? Figurino, né? Se você for uma coisa muito forte, você fica um baixinho, mas se é uma coisa que te deixe mais esguio, você cresce. Agora, todo esse tempo de experiência, você ainda fica nervoso em estreia, Sim, ainda fica inseguro. muito, muito. Nós costumamos dizer, os antigos do teatro diziam, eu repito, no dia que você não sentir aquele friozinho na barriga, na estreia, você está morto. Você não existe. E você já teve Você branco? não... O branco é o pavor? O branco é o Nossa, fantasma? é o fantasma, é o grande fantasma. Tanto que é um sonho recorrente, é um pesadelo recorrente. Né? Agora De é vez em engraçado. quando, sonha que você está, sabe o que peça vai fazer, é terrível. Agora é engraçado, porque eu percebo que toda vez, já vi branco em cena, inclusive em peça minha, mas o público é tão generoso quando há o branco, quando o branco acontece, É. e ainda assim é o Quando ele fantasma. percebe, até quando ele percebe que Não, você deu branco. principalmente quando percebe que ele é generoso. É, E ainda assim é um fantasma para todo ator, né? muito. É um fantasma terrível. É a coisa pior que pode acontecer com um ator é um branco. Agora, é pior do que a crítica maldosa? É pior que a crítica maldosa. Porque a crítica maldosa, se te pegar no branco, no dia do branco, você está ferrado. É, aí vai ser as duas Aí, coisas. aí ela vai ser maldosa mesmo. O teu processo de concentração, Breda, qual que é? Você começa a se concentrar quando sai de casa para o trabalho, ou é aquela coisa de chegar mais cedo, respirar, Chegar mais cedo. Chegar mais cedo. mesmo na TV, mesmo na TV? Oi? Mesmo na TV, que tem todo aquele processo, Não, aquela indústria, tem que chegar mais é, cedo. tem que chegar mais cedo. É um outro ritual, é uma coisa, uma linguagem totalmente diferente. Você vai para dentro do estúdio com uma iluminação, com câmera, não sei o que, mas você não vê o público. Você não sabe se você está
Porque o teatro te dá resposta imediata. O Uhum. público te dá resposta imediata. O público ri, o público ensina para você que a piada não está certa, é diferente, o seu tempo está errado. Você tem que... A televisão não tem isso. A televisão vai pro ar, tem o Ibope, que vai dizer se gostou ou não gostou, mas a, a, o público, como é que chama? A resposta do público. Por exemplo, você ensaia uma peça de teatro 2, 3 meses, 4 meses, você ensaia a peça de teatro. Quando entra o público, começa tudo de novo, porque você ficou 2 meses supondo que ia acontecer uma coisa. E o teatro, o público é determinante na linguagem. E Se você não tiver cada público, dia o público é diferente, né? exatamente o que torna a atuação diferente todo dia, a cada dia. Agora, me diz uma coisa: quando se faz o espetáculo, sempre se busca algumas reações do público. E é gratificante quando a reação vem. Agora, é mais gratificante quando tem uma reação inesperada? Sim. Só É, que essa reação inesperada ela não é perigosa, porque a partir do momento que ela acontece, ela não passa a ser objetivo também, e nem sempre ela. não, ela é inesperada, ela vai ser muito bem-vinda quando ela soma ao teu trabalho. Quando ela não soma ao teu trabalho, você simplesmente esquece ela. Mas se ela te dá elementos assim, é aqui, caraca, entendeu? E para você vai, é melhor para você. A na, informação, pode falar. não E ia na, dizer que a informação é sempre bem-vinda. Até a crítica maldosa é bem-vinda, porque tem um olho, tem uma observação em cima do teu trabalho, tem uma possibilidade de fazer, entendeu? Se você, enquanto ator, enquanto profissional, você tem a humildade de entender determinadas coisas, é tudo muito bem-vindo. Não é só a crítica positiva que te dá subsídio. não, mas pode ser uma crítica não positiva, mas também não maldosa, porque tem a crítica maldosa, a crítica que faz, Isso aí, enfim. essa a Agora, gente esquece, essa a gente joga fora. diz uma coisa, Essa Brenda, não como é interessa. existe, né? Como é que o que você diria para mim? Que você se permite habitar a personagem ou permite que ela habite em você? Como é que é essa habitação personagem-ator? Olha, é mais ou menos meio a meio. Eu sei de coisas que aconteceram do personagem acabar com a vida do cara. O cara não conseguir mais sair do personagem, ficar encucado. E tem diretores que trabalham psicologicamente tão forte que você sai de lá e vai para um analista, procurar um analista e tal. É, Eu me reservo o direito de ser livre dessas coisas, entendeu? Eu sabe? faço teatro desde os 12 anos de idade e nunca fiquei preso a personagem nenhum. Mas E eles, vivendo mas intensamente. você convive com ele durante o processo do trabalho, né? Por exemplo, no seguinte sentido, você está aqui, de repente, almoçando no restaurante, e aí você vê alguma coisa, não, eu posso emprestar para o personagem isso. Isso acontece? Sem dúvida. Tá, Muito. Bertolt Brecht disse: presta atenção ao teatro das ruas. Esse é o verdadeiro teatro. tá, tá. Teatro É, é, você comenta a realidade, você comenta a coisa. Tem uma coisa isso só é que possível quando se está atuando, né? Quando se está com o trabalho, né? não, e você, eu, por exemplo, enquanto ator, eu observo sempre o caminhar de alguém, o jeito de botar a coisa na boca, como ele falou aquilo, mesmo que não esteja fazendo trabalho nenhum, tudo é elemento. Claro, em algum momento você vai poder usar, mesmo inconscientemente, vai estar lá. Aquele cara gordo que eu vi na rua dando chute naquele negócio, é isso aqui, tem que fazer assim, tchum, com aquela raiva, com aquela intenção, com aquela vibração. Então você vai atrás. Por exemplo, a peça Homeless, da Noemi Marinho, que eu participei do começo dos ensaios, mas depois eu tive que sair,
o elenco ia para o meio da rua, de madrugada, ver os sem-teto, olhar, ver e tal, aprender como é que é, e aprender muito sobre o sem-teto. Você sabe que O sem-teto o você autor não pode é, te ver. o autor é fundamentalmente um observador, né? O ator eu acho que Tem também tem que ser, né? que ser, tem que ser. Agora, Porque o personagem não é teu, cara. O personagem não é você. O personagem foi escrito por Shakespeare, escreveu um Casca, mas, que é um personagem, e ele não é teu. Você mas vai se prestar para ele. por exemplo, no audiovisual acontece muito de remakes, ok? Hum, Aí se alguém anos depois fizer o remake de um trabalho que você fez, um outro ator vai fazer aquele personagem. O Breda sente um pouco de ciúmes. Você se apodera, o ator se apodera do personagem a ponto de ter ciúmes? sim, sim, é meu filho, é criação minha, É. é meu filho. Como é que lida? Mesmo quando há uma substituição, quando é substituído no teatro, é mais ou menos o mesmo sentimento? De uma certa forma, assim, eu E como é, substituí muito na minha vida. E eu sempre procurava olhar o que o cara faz, assistir os espetáculos, vai lá ver, você vai fazer, perseguir ele um pouco para não prejudicar o trabalho dos outros. Porque já sim. tem uma coisa feita que todo o resto do elenco trabalha com aquela intenção daquele cara, com o ritmo daquele cara, com o peso que ele dá ao personagem. Eu não... Se você chega de bonito e faz uma coisa completamente nova, você ferra os outros, porque já está tudo feito, nem que está esperando aquilo. Cara, que você não vai copiar ipsis literis o que o cara fazia, mas você vai na cola dele e vai amoldando ele para você até transformá-lo e ser o seu trabalho. Isso Você vai incorporar, vai pondo a tua digital aos poucos. aos poucos. Tá, tá. Por tudo, né? Eu preciso da reação do público, eu preciso da reação do colega de cena, eu preciso da opinião do diretor, do iluminador, da camareira. Os camareiros são fantásticos. Quando eles assistem a cena, é que a cena é boa. Não, e eles são termômetro também, né? Exatamente. O Agora, Molière escrevia, o Molière escrevia os textos deles e, em um determinado momento, ele reunia as crianças e a criadagem da casa. E ficava observando as reações. olha Fantástico, né? que barato. É. É a reação verdadeira. Não tinha Agora, uma intelectualidade em cima da cena, não sei o quê. Tinha o. que é o que todo autor e todo ator busca, a reação verdadeira. Diz uma É a coisa, reação verdadeira. o que que você, eu não sei, eu nunca sei o verbo aqui, mas o que que você prefere, o que que é mais difícil, o que que é mais desafiador, o que que é mais confortável? O personagem, a criação de um personagem distante da tua realidade, que você não conhece, é, sei lá, completamente diferente de você, ou aquele que de tão próximo cutuca as próprias feridas? O que que é mais? Me fala um pouco sobre essas duas realidades. Não tem. Para mim é uma coisa só. É uma coisa É, só porque a minha curiosidade é em cima do ser humano. Ele pode tá. ser o cara lá fantástico, lá do século XIII, ou pode ser o nordestino aqui agora, de Caruaru, que está fazendo uma coisa. Para Mas mim é indiferente. agora, por exemplo, você já fez, certamente já fez personagens reais, pessoas que existiram e que você trouxe para a ficção. Já aconteceu isso? Tá? É, Peças de é mais responsabilidade? Não, é a mesma coisa. Ela é talvez até a coisa quase que biográfica é mais fácil fazer, porque tem informações que são importantes que tenha no trabalho,
e que já estão prontas. Ela vem, você não precisa estar indo atrás. Então, Você vai indo atrás da maneira como você vai apresentá-las. então para você assim, quanto mais perto for, por exemplo, assim, o personagem que do nosso tempo. Vou citar um caso qualquer aqui, por exemplo, já é o Homem de Sapato Branco. O Homem de Sapato Branco foi, nós conhecemos todos, nós vimos. É mais fácil, seria mais fácil fazer um cara como ele do que um cara lá que morreu em 1700. Seria mais fácil? Não sei, para mim tanto faz. Uma vez me perguntaram qual é o personagem que você sonha em fazer. Falei, o próximo. Não tenho essa coisa. Eu não tenho isso. Meus amigos, por exemplo, eu falei Rei Lear, agora no começo da nossa conversa, e é verdade, o Zé Siqueira fala para mim, você tem que fazer o Rei Lear, cara, não sei o quê, parará. Porra, eu não peguei nunca para ler. No dia que eu for fazer o Rei Lear, eu vou ter a curiosidade igual a qualquer um outro personagem. Vou tratá-lo tão bem como qualquer outro personagem. Agora, Breda, você, Marcos, Walter Breda, ele tem. Ele é Walter Breda. Eu sou o O, Walter, pernambucano. o homem Walter Breda tem alguma restrição para o ator? Tem algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de. Claro que eu estou falando sempre em trabalho sério. Algum tipo de coisa que você não faria de jeito nenhum? Alguma restrição qualquer? Não, não, Pode ser por eu, ideologia, pode ser por pudor, pode ser por qualquer razão. por exemplo, assim, bem jocosamente, eu não ando de motocicleta, não adianta. Não vou fazer motocicleta nem pago. Já fui Tá. fazer uma novela no Globo, tinha que andar de motocicleta. Caí umas duas vezes, mas depois era só sair, andar. Pular de paraquedas, nem pago, nem muito pago. Tá, tá. Fazer, fazer, fazer uma peça de cunho socialmente nazista e que fale bem do nazismo, que não seja uma, uma crítica. Não faço. Tá. Ai. Pode pagar o que você quiser. Não vou fazer. Nunca fez Não, ou hoje já não faz mais? não, nunca fiz. Tá. Nunca fiz. Sempre que interpretei personagens muito assim, terríveis, muito negativos, mas eu tinha uma forma jocosa, era de uma outra coisa, eu não estava afirmando a verdade daquela personalidade, estava comentando a personalidade. Hoje eu faço é uma série que vai no Comedy Central, o canal 637, se não me engano. É um canalha, ele é um ditador, personagem. É um nazistão, mas ele é muito engraçado e é crítico, o que É. ele, o texto. O texto é crítico, entendeu? E o vilão, Ele o não vilão, afirma. o vilão precisa acontecer porque é para ter o conflito, senão não tem dramaturgia, né? Exatamente, o vilão existe. O Ele vilão dá existe, ele é a absurdo. ação, e o mundo está É, cheio de vilões, né? nossa Senhora. Hoje, então, mais do que nunca, né? Até o vilão está do teu lado hoje, né? Veja essas discussões aí todas políticas que acontecem. Meu Deus, é tudo bandido, é Eu também tudo acho. faca farinha no mesmo saco. Meu Deus do céu. Agora, quando você tem um trabalho, você convive com o personagem, com os colegas, com o ambiente, com o local do trabalho. No mínimo 3, 4, 5 meses, no mínimo, qualquer trabalho seja integrado, você tem um tempo de convívio com esse trabalho, com o personagem. Quando o trabalho acaba, eu não estou falando quando acaba o dia do trabalho, quando se encerra, the end, qual é a sensação, Breda? É luto, é vazio, é alívio? É um luto total, um buraco total, né? Inclusive, e, coincidente,
Coincidentemente, não sei, talvez, as últimas semanas do espetáculo saem brilhantes. Você, intuitivamente, você é como se você estivesse se despedindo daquilo. Você faz com a verdade como nunca fez antes. Mesmo no audiovisual também é assim? Também é assim. Que engraçado. Quando você está na novela, que você é porque você nunca grava a última gravação de uma novela, por exemplo, não tem uma cronologia. Pode ser, não pode não ser a Sim, última. Você grava o capítulo 30 aqui, amanhã grava o 2, depois sim. grava o outro. Muitas Mas vezes, o último dia de gravação é o último dia de gravação. muitas vezes grava o auge da emoção antes de gravar o que leva àquela emoção, né? Exatamente, Eu acho, exatamente. eu É acho que porque isso as produções, de uma forma geral, não começa do começo. Eles vão, entendeu? tem que aproveitar a Vai locação, tem que gravar. aproveitar uma série de coisas, né? Começa a gravar, claro, dentro das condições que forem possíveis. Você grava já um pouquinho antes, que é para você não pegar. É muito engraçado, é uma mágica Por fantástica. exemplo, assim, para dar um exemplo para o público que está assistindo. Você tem um dia de locação, um dia naquela locação. Aí, só que o capítulo é do dia para a noite. Então você grava de manhã o que no capítulo acontece no dia seguinte e vai gravar de noite o começo do capítulo, né? É, Exatamente. é um exercício interessante de trabalhar a É. emoção para o ator, né? Deixa eu te perguntar. No cinema e na televisão, isso acontece muito. Você sai de uma cena externa para ir para uma cena interna. Assim, Você fazem, chega a cavalo, desce do cavalo e entra na casa. Quando você entra na casa, é o estúdio. Cortou para o sim, estúdio, se não estiver gravando tudo externamente. sim, sim. Isso, às vezes, você desce do cavalo uma semana antes de entrar na casa. Digamos, por exemplo, que a sua emoção seja uma estante com diversas prateleiras, onde nessas prateleiras você coloca os seus personagens. Eles vão para prateleiras diferentes? Não, Ou todos os, não, ou porque todos não é os. diferente. Você disse que o personagem é um filho. Todos eles têm o mesmo amor por todos eles? O mesmo amor por todos eles. São a minha criação, né? Mas então, É aí criação. então eles vão para a mesma prateleira? Ou tem aqueles Não, que te deram eles mais vão, prazer, tem aqueles que te deram mais dor de cabeça? exatamente. Vocês vão para. Não fica tudo junto, dentro desse seu raciocínio. Tá. Agora, é, 40 e poucos anos de carreira são. Estou falando só de televisão agora, tá? Porque eu quero falar do grande público. Tem sempre um. Não, porque 40 e poucos anos o público se renova mais de uma vez. Mas tem sempre dois ou três personagens que o público lembra. Este foi o Walter Breda que fez. Quais você apontaria para o público os personagens mais lembrados como o do Walter Breda? Olha, acho que o mais fantástico foi o Bigodão. Bigodão foi um personagem da Malhação, Ah, mas da Malhação lá atrás. Cauã Raymond ah, fazia Malhação. Era garotinho que aparecendo e fazia Malhação. Eu fiz um personagem chamado Bigodão. Ganhei por causa do bigode. Eu tinha um bigode assim, igual ao seu, ah, mas só que naquela época o meu era preto. Hoje em dia está branco, assim, que que nem nem o o seu. meu. É, Mas, mas eu ganhei esse personagem pelo bigode. Eles me chamaram, a produção me ligou e falou: Breda, você está de bigode ainda? Aí eu tô. Não tira! Vem para cá que você vai fazer uma novela, um personagem, não sei o quê. E era um personagem muito impactante, foi um personagem muito impactante, porque falava-se sobre ele muito, mas ele era uma personagem que o cara não tinha intenção de escrever sobre ele, porque ele era um ex-namorado de uma personagem da trama, a é. Dona Vilma. Dona Vilma era a mulher da ordem da escola, Quem que fazia? falava sempre dos antigos, e o amor antigo dela mais marcante era esse bigodão, era esse tal desse É, bigodão. Então, era um personagem dos sonhos dela. E um dia resolveram dar corpo pro bigodão.
E e me chamaram chamaram. o Walter Breda. Não, até hoje. Até hoje. Isso é o quê? Isso faz muito tempo, século passado, 1900 e não sei o quê. Eu tinha cabelo, tinha bigode preto. Eu Até lembro, hoje eu sou bigodão. eu Até lembro, hoje as pessoas falam assim, você é um bigodão, né? Então, eu lembro seu muito. Gomes, Eu da lembro, América, eu. da novela. Qual? Seu Gomes, da novela América. Ah, seu gol. É. Eu lembro muito, por exemplo, do Antônio, Qual, Antônio? do Presença de Anitta. Sim, puta, até nem lembrava que ele chamava Antônio. É. De Ah, vez em é. quando eu gosto. Engraçado. Eu lembro muito, assim, Paulo Jorge. e Paulo também Jorge tinha. foi um trabalho muito marcante também, né? O trabalho todo foi muito interessante, né? É, aquela série foi muito forte, né? Muito impactante. Ela tinha 18 capítulos só, cara. É, foi a estreia a estreia da Mel, né? A estreia da Mel Lisboa na televisão. Mel era estudante de cinema. E aí fez um teste com atriz e pá, colou. Ela está com espetáculo aqui em E São Paulo, eu estou indo ver esse é espetáculo. um, é um, é um dos que está lotando. Misery. Misery é um dos que está É, lotando. o Marcelo Airoldi, eu entrevistei o Marcelo Airoldi, acabei ficando amigo dele e vou ver até para convidar mesmo. Diz uma coisa para mim, quantas vezes você já morreu? Em cena? Puta, não Assim, lembro. Não lembro, cara. Acho que nem lembro do personagem que morreu. Ah, lembro sim, teve uma morte fantástica. Foi o pai da Dercy Gonçalves. Eu fiz o pai da Dercy Gonçalves. na Uma, minissérie, na Globo, é. a Dessi Eu fiz. nessa fase era a Fafi? Não, não. Era a PRC. A Heloísa Périssé. A Aí, Fafi foi na PRC, segunda eu fiz fase. meu grande amigo falecido, muito lindo, Jorge Fernando. Hum. Direção E, do Jair, ele que me convidou, falou, Breda, vem fazer aqui, é o pai da Dercy e tal. E ele tem a cena da morte dele que nós caprichamos. Ficou muito boa, muito interessante. A cena da no morte. teatro nunca morreu. Nunca morri. No teatro que eu lembro, assim, nunca. Já fiz Gravar. mortos. Hã? Já fiz morto. Já fiz Ah, já um fez. espectro. Na Assim, verdade, gravar a morte ou fazer um morto faz pensar na finitude. faz. Claro, claro. São elementos que você vai buscar. A morte te assusta, não? Não, a morte me deixa curioso. Curioso Muito ou curioso. curioso? Curioso. Ah, tá. Agora, é de uma certa forma assustadora porque é o improvável, né? Você não sabe. Esse é o medo. O homem tem medo do que ele não conhece. Sim, Isso sim. é que dá o medo do homem nesse filosoficamente falando essa E, coisa toda. e muitas vezes Mas também do eu processo, fico né? curioso. Hã? E muitas vezes também do processo, né? Também do processo. Eu gostaria de ter uma morte tranquila, todos nós queremos. Gostaria, assim, sim. Mas eu gostaria muito era de, sabe, porque nós temos essa nossa formação judaico-cristã, materialista e tudo, vai, é uma confusão tão grande. E eu fico curioso nisso aí, sabe? O que que é? Vai ter alguma coisa? Não vai ter alguma coisa? E essa energia da gente vai para onde acaba também? É, O que que a é, gente... é o grande segredo da vida é a morte, né? Exatamente. Já Isso dizia, me dá uma... já Me disse assusta um isso pouco Raul. porque me assusta um pouco porque se tiver inferno com óleo fervente, eu estou lá dentro, já tranquilo. Imagina. Eu quero fazer um tipo ping-pong, uma fase de ping-pong aqui rapidinho. São algumas perguntas do ping-pong. Tá? Quando a ideia é melhor do que o resultado? Quando a ideia é melhor que o Eu resultado. quero saber a sensação do ator quando ele Quase percebe. sempre. Quase sempre a ideia é melhor que o resultado.
Porque Jura? a ideia é sempre fantástica, é sempre, mas nunca é, às vezes não é como você gostaria que fosse, né, o resultado. O, o protagonista, quando eu falo em protagonismo, eu falo em remuneração também, Breda. O protagonista no projeto Meia Boca ou um personagem secundário num projeto excepcional? Olha, o trabalho, o bom trabalho no meia-boca, no Ah, meia-boca. Claro, se tiver uma remuneração, melhor ainda, mas o prazer de você fazer o que você gosta é maior, né? Entendeu? Agora, se sim. a grana não for legal, você desiste, você diz, não quero. Mesmo no É projeto fácil assim. bom. Tá. É muito, É, muito bom. Agora, no exato momento, viu, produtores? Apesar de eu não saber quando que vamos exatamente para o ar, eu estou pegando, estou aceitando qualquer negócio, que a barra está pesada. ainda te assusta também, a gente falou do fantasma do branco. Eu falei do fantasma do segundo dia. O fantasma da segunda sessão ainda existe? Existe. Existe, geralmente, ele é cruel, porque você relaxou, né? A estreia, você tem o friozinho na barriga, aquela coisa toda, e barará. Aí saiu, você falou, opa, consegui fazer. Aí você meio que relaxa, aí se ferra toda. Chegar A na gente, frente, você relaxa, né? a gente falou de concentração. Principalmente, Pode falar, pode falar. principalmente um relapso como eu, que gosto muito de brincar em cena. Então, a gente falou da concentração. A desconcentração precisa passar em algum lugar ou vai para casa direto? Não, não entendi. Não entendi o que você Acabou, quis dizer. acabou o espetáculo, acabou de gravar, é preciso Ah, dar, sim. dar uma Sim, sim. relaxada ou dá para ir para casa direto? Às vezes, depende, depende. Antigamente, eu digo antigamente assim, porque até os anos 40 eu bebia muito. E, e geralmente acabou a peça, ia todo mundo para o boteco, encher a cara e comer, tudo errado, né? Porque você vai É. dormir, você não vai encher a barriga para dormir, mas era o que se fazia. E isso era o relaxamento da peça nesse momento. Entendeu? Ah, Hoje, por exemplo, 30 e tantos anos já que eu não bebo mais, eu, eu não perco o sono. Eu não chego em casa na pilha da coisa. Não, para mim, passa normal, tranquilamente. você decora fácil? Decoro. Sempre decorou? Decoro. Agora você Hein? fala, sempre Sempre. decorou. Sempre decorei fácil, decoro fácil. Agora, isso é uma coisa muito engraçada do ser humano. Hoje, aos 74 anos, eu já apanho um pouco para memorizar certas coisas. Um texto de teatro, não. Um texto Engraçado, de televisão, não. Eu vou engraçado. legal. Agora Né? você disse que gosta de brincar em cena. Você improvisa? Improviso. É? Improviso. Eu tenho uma certa facilidade. Eu tenho uma certa facilidade. Mesmo quando o diretor corta? O diretor geralmente não gosta, né? A direção não gosta que você improvise, porque geralmente o cara esculacha com a obra. Mas o improviso, você tem que estar atento a ele, porque quando o branco dá, você tem que estar com, É, você tem que saber improvisar. o Como você importante. vai se safar do branco. Na hora que o texto vai embora, você, aí é que está. Por exemplo, quando eu fazia a radionovela, voltando àquele processo antigo de entender o texto, de saber a situação, é o que te salva. Porque se você estiver só no decoreba, você É, dança. o Você tem que import, saber por que o cara está falando aquilo, qual é a situação, entendeu? Porque aí você sabendo o que que é, você se vira ali dentro. agora, o importante é dar a deixa, né? Sim, sim, você tem Agora, que dar a e outra sequência. coisa, o ator que improvisa gosta de trabalhar com outro ator que improvisa? Sim. Aí, velho, a peça leva 3 horas. Trabalhou com Se for Dória? comédia, então, Trabalhou com Dória? trabalhei. Trabalhei, mas Deve, não numa comédia. Mas não numa comédia. Trabalhei tá. numa peça muito séria, inclusive, mas era fantástico ver ele em cena.
Nós fizemos o Fausto da Silva, o doutor Fausto da Silva, que é a história de um cara que tem um programa de televisão e é um canalha, ele quer Ibope, e leva a mãe para morrer em cena, para chamar público. Ele fazia genialmente, era muito bom e tal. Era um grande Mas ele ator, fazia doutor. o que ele queria fazer. Eu lembro, a direção dessa peça foi de Flávio Rangel. Eu lembro que eles discutiram muito durante o processo, porque o Dória fazia essa coisa, saía do texto, ia para outras coisas e tal, outras intenções e tal, e brigaram a montagem inteira. Aí o Dória baixou a bola e começou a aceitar, fazer o que o Flávio queria que ele fizesse e tal. Quando estreou, ele fez tudo o que ele queria fazer. E foi O sucesso. Flávio ficou. Não foi muito sucesso, não, mas quem foi ver foi muito bem de crítica e foi bem aplaudido o espetáculo. O Breda, no audiovisual, você gosta de se ver? Você se olha com os olhos da generosidade ou da severidade? Eu não assisto séries. Eu não gosto de me ver, não. As Nem com o pessoas passar do gravam tempo? cena, vem ver como fica. Eu não quero ver, porque eu sou muito crítico. Muito crítico. Eu não Nem com o gosto. Eu passar quero do ver tudo tempo? pronto. Nem Hã? com, nem com o passar do tempo? Nem com o passar do tempo. Até hoje. Por exemplo, o Alto Posto, que é a série que nós gravamos agora, a segunda temporada, Faz o Nelson é, Lopes. o Nelson Lopes, exatamente, eu não vejo nenhuma cena. Gravou. Mas Vem ver, Breno, como ficou. Eu falo, não quero ver, não quero ver. Não vejo. por isso que o teatro é gostoso, porque você não tem como se ver. Você não tem como se ver. Mas Você consegue, tem a resposta. mas você consegue perceber evolução no ator. Sim, Você sabe que hoje é um ator melhor do que você foi. O ator está sempre sim. aprendendo, né? Sempre, sempre aprendendo. É que nem aquela barriguinha, é que nem um fiozinho na barriga. Se não tiver o fiozinho na barriga, você está morto. Se você não estiver aprendendo, você é um canastrão daqueles enormes. Pode sair fora. O sucesso, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. Cara, viva Antônio Abujan. O Abujan que dizia que adorava o fracasso. Eu quero fazer um grande fracasso. Ele dizia. Ele responderia essa pergunta melhor que ninguém. O grande fracasso ou o grande sucesso? Eu prefiro o grande sucesso, principalmente com muita grana. Mas tem alguma Mas coisa o grande ruim no fracasso sucesso? ensina muito também. O grande fracasso é um ensinamento, ou você tira proveito daquilo, ou então você vai ficar chorando. Agora, o que é o ruim do sucesso? O ruim do sucesso é ele subir a sua cabeça e Uhum. transformar você numa outra coisa, uma coisa ruim. Para a gente acabar o bate-bola, o que é pior como público? Como público, um bom texto na boca de atores não tão bons ou um mau texto feito por atores brilhantes? O que é melhor? Que é pior, para ver como público. O que é pior? Você tá lá assistindo como público. Aí você vê que o texto é muito bom, mas os atores, ou atores excelentes num texto, o Não, que te não. incomoda mais? O pior é um texto bom com atores que não estão à altura daquele texto. Isso é horrível. Breda, é um processo, né? Por mais sucesso que você tenha no teatro, por mais êxito que você tenha no cinema, por mais respeito que você adquira no rádio, a televisão te tira do anonimato. A televisão te torna uma pessoa pública. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, em que momento que você se viu popular e se você já foi confundido com alguém, porque você não é aquele cara da novela, depois te chama pelo nome do personagem, aí te confunde com outro ator. Você passou por tudo isso? Passei. Até hoje, eu sou confundido com aquele rapaz que trabalha no Silvio Santos, como é que faz as pegadinhas? Como O é que Ivo é o nome Holanda? dele? Ivo Holanda? Holanda. Ivo É. Holanda. Até hoje o nego acha assim, você não é o da pegadinha? Eu digo, não, não sou eu.
Um dia desse foi muito engraçado, a mulher, que não deve gostar do Ivo Holanda, me deu uma bronca na rua. Você, essas piadas sem graça que você faz. Eu falei, minha senhora, não sou eu. Você está confundindo. Não sou eu, não, é engraçado. Mas é muito comum, cara. Acontece sempre de me confundirem com o Ivo Holanda. Muito. Agora, em que momento que você percebeu que você não era mais um anônimo? Uma vez eu peguei um ônibus e eu tinha feito uma novela, não lembro qual foi, e uma moça sentou do meu lado, eu sentei do lado dela, não sei, ela, em determinado momento, ela olhou para mim e falou, você é ator, não é? Eu falei, sou sim, sou. Que novela que você viu? Ela falou, não, eu vi a Ópera do Malandro. Cara, aquilo foi fantástico. Olha, que Eu falei, você foi conhecido por ela um me trabalho de teatro. Olha que legal isso. por uma popular dentro do ônibus. Olha Não, que não, bárbaro. eu vi a Ópera do Malandro. Muito bem, gostei muito. Porra, que legal. Aí eu senti que tinha uma coisa já maior em tudo, maior. Engraçado, eu sempre estive perto dos grandes, sempre, graças a Deus. Quando eu cheguei a São Paulo, eu fui trabalhar com a Cleide Ácones, que era uma enorme, trabalhar com Oscar Felipe, Hélio Ari, dirigido pelo meu grande amigo Emílio de Biasi. Você Eram falou de pessoas Ronald Golias, você falou de Antônio Fagundes. eu estive do lado de Ronald Golias o tempo todo, mas eu não me considerava à altura deles, entendeu? Eu sempre fui um ator que não saía de Pernambuco, porque lá atrás, lá no Nordeste, as coisas eram muito mal pagas, a gente era, não tinha ainda uma relação com dinheiro, com notoriedade e tal, não tinha. E essas coisas vieram aos poucos, eu fiquei percebendo e disse assim, mas gente, como é que foi? Olha o que eu já fiz, eu já estive do lado dessas pessoas todas. Adriano Stuart, trabalhei com Jean Francisco Guarnieri, com Abujamra, com Fernando Peixoto, com Flávio Rangel, com Gianni Rato. Trabalhei com esse povo todo e eu não considerava a ascensão nisso comigo mesmo, coisa do interior mesmo, entendeu? Engraçado. Hoje às vezes eu penso isso. Eu digo, olha só, eu não tenho noção da real de onde eu consegui chegar. Mas é isso aí. Eu espero ir mais longe aí. Nós falamos aqui agora de Ronald Golias e de Volanda. Você gosta da comédia? A comédia é mais difícil? Adoro a comédia, é muito mais difícil. Você, Fazer rir é se, muito mais difícil. você acha que faz bem? Acho. Comédia eu tenho jeito. Por quê? E não sei se você concorda comigo, se você discordar, se fica à vontade. Por que que a comédia, de uma maneira geral, é vista, inclusive pelo público, que busca a comédia para relaxar, e pela crítica? Por que que a comédia é vista como um gênero menor, na tua opinião? Puta, é engraçado. Isso é uma questão de preconceito mesmo. Entendeu? Puro preconceito. Ah, o rir é muito importante. Você sabe aquela obra do O Nome da Rosa? Sim, O Nome da Rosa é sobre Humberto Eco, né? isso, do Humberto Eco. Ele fala quase que basicamente isso. No final das contas, a parada era o humor, era a Era risada, rir, era pecado, rir, né? era pecado. O grande pecado era rir. Então, que chegava ao assassinato, né? Aquela Sim. obra dele e tal. E eu acho que vem daí isso, entendeu? É uma posição que a humanidade tem com relação ao riso, ao humor, que acha que é menor, porque a dor, a tragédia é mais dignificante. Nada, é igual, é uma manifestação tão humana quanto. Falando de comédia ainda, Breda, a importância do escada. Do escada É, é fundamental.
fundamental. Precisa ser humilde para ser escada ou Precisa ser muito bom Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo era o protagonista, mas era escada de todos eles, né? de todos eles. Exatamente. O Chico, com aquela dignidade toda que ele tinha, aquele respeito pelo ser humano, pelo trabalho, pelo profissional, os colegas dele, ele era fantástico. É preciso ser muito bom para ser escada, né? Ter muita jogo de cintura para ser escada. Agora, também, além da comédia, o teatro infantil também é visto com um pouco de ranço, né? As pessoas também É, não respeitam pois é, muito, uma que vez também é uma grande bobagem, porque é o teatro infantil que vai formar público para o teatro adulto. vai formar um adulto, que E vai vai formar formar, o vai adulto. agir na formação da personalidade do ser humano. Nós estamos na parte final, são só 5 perguntas finais, tá? Eu quero que você me fale, por Tá. exemplo, você tem vilões no audiovisual? Não, se eu fiz vilões No no audiovisual, audiovisual, em fiz. televisão, cinema, você fez vilões? Deixa eu ver aqui, fiz. Fiz Qual que, vilões terríveis. qual A que minha você, última participação, qual que você diga, apontaria essa que você fez? na televisão serve, né? Eu Serve. fiz eu fiz numa novela que chamava Bom Sucesso, que chamou Bom Sucesso. Eu Peçanha. entrei no final da novela fazendo o Peçanha, que era um assassino, era um policial corrupto que vai matar o protagonista, que era Grazi Massafera. E ele, o Tá. cara era bota vilão nisso, né? Ele É, entra numa quadra de escola de samba com a faca na mão para matar a moça. segura o Peçanha um pouco para mim, para a gente falar isso depois. É, qual é a sensação? Eu sei que a tua experiência faz você entender que a edição no audiovisual é coisa fundamental. Mas deve acontecer muito, já deve ter acontecido com você, de você fazer uma cena muito boa e ela ou ir para o ar retalhada ou ela não ir para o ar. Qual que é a sensação? De frustração total, né? Mesmo Muita entendendo a frustração. importância, mesmo entendendo a importância, Mesmo entendendo a importância, porque tchau, querida, você, você, você se empenha ao máximo para fazer aquilo lá e espera que tenha uma vez eu fiz, como é que ela chamava, meu Deus, uma cineasta já falecida, não lembro o nome dela, ela me convidou para fazer um filme dela, chama Cine Atlântico. Ela me chamou, era um motorista de táxi. Ela falou: né? Ó, Breda, esse motorista de táxi aqui nem tem roteiro, porque foi o meu sobrinho que pegou um motorista de táxi e o motorista de táxi era muito crítico com tudo e falou tanto e falou, meteu o pau em tudo, no governo, nas coisas, nas instituições, na parada toda. E é isso que eu quero nesse personagem. Você vai fazer esse motorista de táxi. Não tem texto. Você vai fazer isso aí. Falei: pode falar tudo que eu quiser? E pode. Eu meti o pau. Aí, rodamos em Santos, com a câmera car, sabe aquela câmera que fica no carro e tal, soltei, fui, parará, babá. E eu soltei a égua, soltei os cachorros, né? Falei: porra, agora eu vou falar tudo que eu quero dizer. Está registrado no cinema, não sei o quê. Foi tudo cortado. Hum. Na hora, não sei por quê, eu fui falar com ela, falei: escuta, mas editou tudo, ele falou: Brita, tremeu muito, não deu para salvar nada, porque não era uma câmera car, era uma coisa adaptada em cima do coisa, e realmente a câmera ferrou tudo. Eu fiquei tão triste, cara, fiquei tão decepcionado. E é Falei: ai, que engraçado, chato, e é não engraçado é? porque você recebeu pelo trabalho, mas o trabalho não foi para o ar. E te Não foi frustrou. por... me frustrou muito, porque eu esperava, né, dizer assim, porra, eu desabafei enquanto cidadão, enquanto cidadão pagador de impostos, eu Hum. desabafei. E agora isso está no cinema, está para a posteridade. Não está. Cortou tudo. Agora, Fiquei muito triste.
como todo trabalho em equipe, muitas vezes nem todo mundo se dá bem com todo mundo. Mas às vezes você é obrigado a fazer papel de melhor amigo do cara com quem você não está bem. Tem que passar a verdade. Muitas vezes tem que fazer par romântico com uma atriz que você não se dá tão bem. Como driblar esse tipo de coisa? Olha, com muita Acontece, não humildade, acontece, Bruna? muito, muito acontece. O, eu, pelo menos comigo, aconteceu muito pouco, mas acontece sim. A harmonia de uma equipe de trabalho tem que ser perfeita. Se tiver um mal, acaba tudo. Então, mas quando acontece, você tem que ter muita paciência e muita humildade. A humildade não é subserviência. A humildade é você saber até onde você pode ir e respeitar os outros. Isso é humildade. Você tem que ter a humildade, ter muita paciência, porque um dia a temporada vai acabar, né? Sim. Então você pede substituição. Por isso que dizem que a coxinha no teatro é parte de uma receita de sucesso, né? Sim. Se não tiver uma boa coxia, o espetáculo não acontece também não. Agora, mesmo assim, mesmo com essa paciência, com essa humildade, com esse profissionalismo, é possível passar verdade para o público? Sim, claro. Aliás, a função é essa. É você ter que ser verdadeiro, passar as verdades, os comentários. Olha o teatro das ruas. Esse é o verdadeiro teatro. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ser verdadeiro e passar a verdade. Perfeito. Agora, as duas últimas perguntas é para falar de você. Primeira delas, você disse que nunca fez outra coisa, nunca pensou em fazer em outra coisa, começou muito cedo, mas nesses 64 anos, talvez você tenha feito entre cinema, teatro, televisão, rádio, mais de 200, tenha vivido mais de 200 vidas. Não tivesse sido você ator, tivesse sido qualquer outra coisa na vida, e não tivesse vivido essas 200 vidas, teria uma evolução diferente da que teve? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não sei para que lado iria, Hum, mas essa soma de conhecimentos, de personalidades, de caráteres, te ajuda muito na tua formação. Sempre fica alguma coisa que você guarda para você de determinados personagens e coisa. Eu não deixo o personagem me tomar. Tem gente que se toma pelo personagem, eu acho, inclusive, que é meio mentira. Mas os ensinamentos do personagem existem. E se eu realmente fiz 200 ou 300, 150, sei lá, eles me ajudaram muito na minha formação, sem dúvida nenhuma. você acredita que te fizeram um ser humano melhor? Conhecer profundamente 200 vidas te fez um ser humano melhor. Sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente finalizar, Brenda, já te agradecendo, eu faço uma entrevista muito parecida, mas elas todas são diferentes, porque cada um é único, né? Já te agradecendo o Sim. carinho, já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo o respeito. Sempre, a gente sempre aprende muito, e eu aprendo muito em cada entrevista. Vou te fazer uma pergunta que eu queria que você me respondesse agora com os olhos da generosidade, não com os olhos da severidade, da crítica que você diz que se vê quando faz parte de um trabalho. Quem é Walter Breda? Cara, Walter Breda é um sonhador, é uma pessoa simples, uma pessoa muito simples, e é um sonhador, é um bobo. Às vezes, me vejo até um certo visionário, uma coisa assim, mas não. Walter Breda é um sonhador, basicamente um sonhador. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu gostei bastante e fiquei muito feliz desse acesso a você. Muito obrigado. Tá legal. Não esquece de me avisar quando você vai botar isso no ar. Com certeza te aviso. Tá bom. Um beijo.
Muito obrigado, cara. Muito obrigado.